O B-29 Super Fortaleza foi o bombardeiro mais avançado da Segunda Guerra Mundial, mas isso não tornava o trabalho de bombardeiro mais seguro. Essa superfortaleza aérea era avançada para sua época? Incorporou computadores de voo e para a mira das torres. Também pressurizou todas as áreas da tripulação, tornando muito mais confortável voar neles. Mas essas mudanças também tornaram o bombardeiro muito mais intricado e complicado, apesar de ser maior que seus predecessores. E a adição de novas tecnologias, curiosamente, também fez com que ele tivesse mais formas de matar sua tripulação. Neste vídeo, quero analisar o interior desses bombardeiros enigmáticos e como ele mudou em relação aos modelos americanos anteriores. E claro, vamos falar das formas curiosas em que essas novas tecnologias podiam te matar. Se você tivesse o azar de trabalhar nessas super fortalezas voadoras, é melhor se acomodar e bem-vindo ao Guns Club. Em 1940, o alto comando dos Estados Unidos da América estava mais preocupado com o Pacífico do que com a Europa. A guerra com o Japão era inevitável e, sendo assim, eram necessários bombardeiros de alcance extremamente longo para poder cobrir o vasto Oceano Pacífico. O B-17 Fortaleza Voadora e os novos B-24 Libertador não eram ruins. O B-17, por exemplo, tinha um alcance efetivo de 3.800 quilômetros. Mas no Pacífico, quase sempre as viagens seriam realmente longas e os bombardeiros disponíveis estavam muito pouco preparados para que a tripulação suportasse jornadas tão longas. Dentro deles, era preciso um bombardeiro com maior capacidade de bombas, mais alcance e melhor preparo para longas viagens. Do mesmo modo, a Força Aérea faria o pedido de um bombardeiro ainda maior que o próximo. B-24 Liberator e os da Boeing venceriam essa concorrência contra a Consolidated com o XB-29. Em 1942, esse protótipo foi designado BE-29 Super Fortress. Nem preciso dizer que foi aceito em vez de sua concorrência, já que o BE-29 era uma versão maior e muito mais refinada do já bem-sucedido B-17. Com o novo modelo, quase dobraram o alcance, atingindo cerca de 5.000 quilômetros carregados e em translado. Ou seja, após lançar as bombas e estar vazio, esse alcance podia chegar a 7.000 quilômetros, exatamente o que a Força Aérea precisava. O B-29 transportava 15 toneladas de bombas, já o B-17 mal levava 7,5 e ficava sobrecarregado. E claro, a grande melhoria em relação à sua versão anterior é que todos os compartimentos da tripulação eram pressurizados. Isso representou um grande avanço em relação aos bombardeiros anteriores, pois os tornava muito mais confortáveis. O uso de máscaras de oxigênio ficou restrito ao combate e o frio eliminado por um sistema de aquecimento. Todas essas melhorias permitiram que os Estados Unidos vencessem a Segunda Guerra no Pacífico. Mas se você prestar atenção, o BE-29 só aumentou 40% em tamanho em relação ao seu predecessor, e a nova versão quase dobrou todas as características do antigo B-17, incorporando mais tanques de combustível, um sistema de pressurização completo e, claro, dobrando o tamanho do compartimento de bombas. Mas se ele aumentou só 40% de tamanho, como dobrou todas essas características? Aproveitou muito melhor o espaço do bombardeiro. Este é um gráfico preciso do interior de um B-29, e basicamente o avião era composto por 4 partes. A primeira era a cabine frontal do avião, que era pressurizada e, claro, era o compartimento mais congestionado do avião. Aqui ficavam piloto, copiloto, bombardeador, engenheiro, operador de rádio e navegador, todos com posições confortáveis e ergonômicas para suas funções. Depois, um pouco mais atrás, ficava o compartimento de armas, onde eram armazenadas as bombas. Claro, esse compartimento não era pressurizado, mas atrás ainda havia o compartimento dos artilheiros, que era totalmente pressurizado e onde podiam ficar 3 ou 4 tripulantes. Os artilheiros laterais, direita e esquerda, e o da torre superior. Pode parecer estranho que a torre de cima esteja tão longe do artilheiro, e a razão é que a torre superior era controlada por computador. Bastava ao artilheiro mirar para a torre ser automaticamente direcionada.
Atrás ficavam as cabines e um banheiro quase sem privacidade. Por fim, a cauda do avião era o único local despressurizado da tripulação. Era preciso sair por esta porta para entrar nesse compartimento, que basicamente era um depósito e também servia para acessar o último compartimento do bombardeiro, que era a cabine do artilheiro de cauda. Entrava-se por essa porta e era pressurizado. Esse era o compartimento mais solitário do avião. No total, são 4 áreas comuns por onde os tripulantes podiam circular. Mas, se você foi observador, deve ter notado que a cabine do piloto e a dos artilheiros está separada pelo compartimento de armas e não tem comunicação entre elas. Como os tripulantes faziam para ir de uma cabine para outra? Eles faziam isso pelo túnel de comunicação. Ele ligava os 2 compartimentos como um corredor. Devido ao tamanho do compartimento de armas, só era possível conectar as cabines com esse tubo. Ele tinha 10 metros de comprimento e 60 centímetros de diâmetro. O espaço era apertado para rastejar e coberto por uma lona das cabines pressurizadas. Assim você não machucava os cotovelos ao passar por ele. Se você fosse rápido, podia atravessar o túnel em 50 segundos. Esse túnel é uma das partes mais marcantes do bombardeiro. Mas ele era perigoso? Na verdade, sim, era muito perigoso. O BE-29 tinha teto de voo parecido com o B-17 e também era vulnerável ao fogo antiaéreo e caças inimigos. Se um tiro atingisse a janela de algum dos artilheiros ou um dos vários astrodômios do avião, coisas ruins podiam acontecer. Se algum desses tiros atingisse essas partes, o avião se despressurizava rapidamente. Devido ao espaço curto do túnel, o vento causado pela descompressão podia chegar a 240 km por hora dentro do túnel. Se um tripulante estivesse dentro, ia fazer um efeito de zarabatana, sendo lançado e batendo nessa velocidade na cabine dos artilheiros ou na parte frontal. Obviamente, com consequências fatais. O pior era se estivesse perto, podia ser sugado e, dependendo de como entrasse no tubo, a 200 km por hora, podia quebrar todos os ossos, virando uma bolinha de gude. Isso não era nada comum, mas era o suficiente para que nos manuais houvesse o aviso para todos os tripulantes. Para evitar isso, os tripulantes eram obrigados a despressurizar lentamente o avião à medida que se aproximavam da zona-alvo para que, se houvesse uma despressurização por um tiro, não acontecesse absolutamente nada. Oficialmente, despressurizavam a nave meia hora antes da zona de combate. Nesse ponto, usava-se o oxigênio, tornando a nave invulnerável a despressurizações. Mas é claro, se fossem pegos de surpresa antes do objetivo, tudo isso podia acontecer, principalmente considerando que antes de chegar à zona de combate, os circulantes podiam se mover livremente pela aeronave. É impressionante o que esses homens precisaram enfrentar para servir a sua nação. Se você quer saber por que às vezes os B-17 lançavam sua torre de bola no chão, eu recomendo este vídeo que está na tela. Obrigado por assistir. Até logo!